Bom dia a todos, bom dia. Bom dia quem está em casa, nos assistindo pelos canais de transmissão. Bom, pessoal, não dá para perder tempo, né? Então, vamos ser um pouquinho ágeis aí, porque o material é grande, é extenso, e precisamos dar continuidade aí. Bom, como foi dito já pelo Juliano, é o curso de passe 2025, e nós vamos começar falando sobre o magnetismo. Então, nós temos aí como primeiro tema no módulo 1, o magnetismo mineral. Quem não leu a apostila, leia, sabe? Vocês leiam, estudem ela. Foi muito bem preparada. Juliano falou bem, não está fechada, porque a gente está sempre aprendendo. E é um material riquíssimo. Então, estudem. Magnetismo mineral. Quem primeiro falou sobre o magnetismo mineral foi Tales de Mileto, lá bem antes de Cristo, né? Onde registrou o conhecimento de um mineral chamado magnetita, que é o óxido de ferro, que nós conhecemos, que tinha a propriedade de atrair pequenas partículas de ferro. Por volta de 1050 depois de Cristo, temos notícia do magnetismo na utilização de agulhas magnéticas, conforme menciona Shen Kuan, matemático e inventor chinês. A partir de 1100 depois de Cristo, escritores dão informações objetivas do emprego dessas agulhas nas bússolas, no uso das bússolas, né, para ajudar na condução das navegações. Até aí, acho que nenhuma dúvida, né, gente? Se vocês tiverem, como o Juliano falou, vamos anotar e no final a gente tira essas dúvidas. Vamos tentar. Magnetismo animal. Franz Anton Mesmer desenvolveu a teoria dos princípios da matéria e do movimento, afirmando que o princípio vital faz parte do movimento do fluido universal, que a doença seria a deficiência desse fluido. Olha bem que interessante, prestem atenção, que a doença seria a deficiência desse fluido, por perturbação no seu desenvolvimento, podendo ser recomposta a harmonia através da utilização do magnetismo animal. Mesmer desenvolveu a teoria dos princípios da matéria e do movimento, afirmando que o princípio vital faz parte do movimento do fluido universal, que a doença seria a deficiência desse fluido, e sua teoria baseava-se na existência de uma energia que dava vitalidade aos organismos. Denominou isso de magnetismo animal. Afirmava que, através da energia vital, o magnetizador transmitia a ação de sua vontade sobre o assistido, auxiliando-o na recuperação da saúde. No final do século XVIII, é marcada pelo surgimento do sonambulismo, da sugestão mental, da visão à distância, através dos corpos opacos. Isso impressionou muito aqueles que se interessavam pelo psiquismo humano, surgindo novos horizontes no tratamento das doenças nervosas e mentais. Vamos dar uma paradinha aí e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vejam bem, mais para frente nós vamos falar de que o magnetismo, ele é o precursor, estava lá antes do passe, né? Ali começou a surgir os primeiros movimentos de aplicar-se um passe. Foi com a descoberta do magnetismo.
Então, eles foram desenvolvendo técnicas para trabalhar e para manipular esse magnetismo. E com o magnetismo do magnetizador, está trabalhando no magnetismo da pessoa que está necessitada. Naquela época, se usava muito para tratar doenças. Então, foi ali que começou a surgir os interesses sobre isso. Os sonâmbulos eram estudados e eles narravam coisas que eles ficavam impressionados e começaram a estudar sobre isso de uma forma muito séria e muito assertiva, sabe? Com o intuito de pesquisar. Era uma pesquisa de campo, uma pesquisa junto com as pessoas ali, para poder comprovar se era ou não era. Muitos estudiosos, muitos médicos, vamos colocar assim, deram a cara a bater na sociedade na época, enfrentaram conselhos médicos defendendo o magnetismo. Foram perseguidos, sofreram processos para desaprovar o que eles estavam ali defendendo, mas Mesmer mesmo é um que seguiu firme nisso até o final. O advento da codificação. Espera aí, gente, acho que eu pulei. Eu acho que aqui nas folhas que você me deu estão na sequência dos quadros, né, Ju? Só um segundinho, gente. Espera aí. Deixa, então, esse só aqui para ele. Uhum. Outros estados de consciência. Não tá, deixa, eu sigo por aqui. Bom, vamos lá, pessoal, continuando. Vocês estiverem com a apostila e quiserem acompanhar, nós estamos na página 13, tá? Outros estados de consciência. No final do século XVIII, então, como eu já falei antes, foi marcado pelo surgimento do sonambulismo e pelos estudos, né? Surgindo aí novos horizontes para as doenças nervosas e mentais. Surgem, então, vários magnetizadores de renome, inclusive médicos, como o cirurgião inglês James Bride. Não sei se é assim, acredito que não seja essa a pronúncia, mas eu sou péssima em inglês. Surgiu, então, o hipnotismo e hipnose. Foi através desses nomes que o magnetismo passou a ser tolerado pela medicina. Então, precisou surgir médicos de renome na época, que abraçaram o estudo do magnetismo, que começaram a pesquisar, entender e trabalhar com ele para que o magnetismo pudesse ser aceito assim, como diz aqui, tolerado pela medicina, né? E ter um certo reconhecimento. Então, nisso daí, o que surgiu? Um senhor chamado Rivail, ele era pesquisador, estudioso, participava dos círculos dos grandes intelectuais da época, dos grandes estudiosos, tinha ligação muito grande com toda essa nata, né? E era um grande curioso e estudioso da mente humana. E ele ficou sabendo a respeito dos magnetizadores, desse processo do magnetismo, de como o magnetismo estava atuando de forma positiva em vários pacientes.
E ficou bem curioso e começou a circular naquele meio ali, junto com esses estudiosos. E desse fenômeno aí, a sua conexão é tal que por assim dizer, é impossível falar do magnetismo sem falar da doutrina, ou falar da doutrina espírita sem falar do magnetismo. Então, não tem como nós falarmos, porque Rivail é Kardec, né? Não tem como nós falarmos da doutrina espírita sem falar do magnetismo, porque foi antes um pouco do surgimento da doutrina, da codificação da doutrina espírita. Então, através da curiosidade pelo magnetismo, do que o magnetismo estava fazendo junto a pacientes na época, ajudando muito, principalmente, até mesmo alguns chegavam à cura, né? E surgiu assim, começou a pipocar magnetizadores por todos os lados. Mesmer criou escolas de magnetizadores, né? E ali começou a pipocar os magnetizadores. E Kardec, na época, não era conhecido como Kardec, sim como Rivail, professor Leon Hippolyte, né? Ele foi estudar, foi querer conhecer e se aprofundar nisso daí. E ali começaram depois as mesas girantes, que isso daí todos que aqui estão já conhecem essa história, já sabem como que surgiu. Se algum tiver alguma dúvida, dá uma pesquisada. Vão ler o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, e por aí vai. Bom, nós vamos à frente. Na página 14, nós temos o Tratamentos de Medicina Complementar. Os passes têm percorrido um longo caminho desde as origens da humanidade. Como prática terapeuta eficiente e modernamente, estão inseridos no universo das chamadas terapias complementares. Tem sido exitosa em muitos casos. A sua aplicação no tratamento das perturbações mentais patológicas e espirituais. Nestas, é imprescindível sua utilização nas atividades de desobsessão. Praticado, estudado, observado sob variáveis nomenclaturas. Há um exemplo disso, é a fluidoterapia, bioenergia, imposição de mãos, tratamento magnético, transfusão de energia psíquica. O passe vem notabilizando a sua qualidade terapêutica. Então, não importa qual é o nome que estejam dando. Se nós viemos numa casa espírita, nós tomamos passe. Se nós vamos em outros lugares, nós estamos, né, tomando doação de energias, né? Ah, não, porque impõe as mãos e doa energia para a gente. Tudo isso é passe, gente. Tá? A única coisa que muda aí são os nomes. E o valor do passe é imenso. Tá? Nós vamos depois, mais para frente, falar um pouquinho mais sobre o passe. Afinal de contas, o curso é de passe. Por que devemos estudar o passe? Na execução da tarefa, isso André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz, página 15, tá? Na execução da tarefa que lhes está subordinada, o passe, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de atuação. Precisa revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Veja isso, gente. Missionários da Luz, se eu não me engano, foi escrito em 1945, né? 49? 1949. E lá André, ele fala a respeito da grande importância de se estudar. Estudar para ter certos conhecimentos especializados. Nós estamos há quase 100 anos, né? Tá certo, quase 80 anos aí, de quando foi escrito este livro. E nós ainda insistimos o tempo todo com os nossos alunos e trabalhadores para que estudem.
Não dá para a gente fazer um bom trabalho de boa qualidade sem conhecimento. Você não se torna um médico simplesmente porque tem aptidão para cuidar das pessoas. Você não se torna um dentista, né, Renato? Simplesmente porque acha bonito os dentes de alguém. Você precisa estudar. Tudo nós temos que estudar, tudo nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos ter conhecimento. Boa vontade é imprescindível, mas o conhecimento também. Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Palavras de André Luiz. Tá? Quem não leu ainda Missionários da Luz está perdendo um grande livro que vai trazer muito conhecimento, principalmente para um trabalhador. Tá bom? A importância do estudo da técnica do passe. Nossos passes aqui são padronizados, né? Todos que estão aqui já sabem disso. Nossos passes são padronizados. Por que que os passes são padronizados? Por que que todos aplicam passe da mesma forma? Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Tá? Então, nós não vamos chegar aqui e um vai aplicar o passo de um jeito, outro vai aplicar do outro, porque um assistido pode chegar e falar assim, nossa, eu vou querer tomar passe só com a Rojane, porque o passe da Rojane é bom. Eu não vou querer tomar passe com o Hércules, porque o passe do Hércules não é bom, ele só fica com a mãozinha assim, a Rojane não, a Rojane sobe, a Rojane desce, a Rojane... Isso daí é tudo tolice, tá? Nós precisamos ter técnicas, nós precisamos ter um padrão. Nós somos todos iguais, alguns estão há mais tempo, outros há menos tempo. A única diferença é essa. Alguns se dedicam mais aos estudos e outros aprenderam aquilo ali e aquilo tá bom. Não questiona nem o porquê que tem que ser assim. E Kardec, ele nos diz sempre, questionem, duvidem, pesquisem, sabe? Analisa, tira a sua verdade. Então, é isso que nós precisamos. Podemos ainda dizer, fulano me ensinou assim. Jesus só impunha as mãos e curava. Já faz tanto tempo que faço assim e dá bons resultados. Como a técnica dos espíritos, deixo que eles utilizem e não atrapalho. A gente ouve tudo isso aqui, gente, dentro das câmaras de tratamento de alguns trabalhadores. Ao longo desses anos todos, nós já ouvimos algumas dezenas de vezes, né, Crista, essas frases aqui. Fulano me ensinou desse jeito. Ah, mas foi lá em 1950. A Crista estava até nos contando um caso ontem. Ensinou desse jeito lá em 1950. Até hoje faz desse jeito. Será que a humanidade não evoluiu? Será que os conhecimentos não cresceram, não se multiplicaram, não foi descoberto novas técnicas mais eficientes? Claro que sim. Óbvio que sim. Né? Então, por que, né? Vamos aprender, vamos crescer, vamos. Nós estamos aqui por quê? Por que que eu estou na minha casa nesse momento, parado em frente a uma tela, assistindo esse curso? Porque eu tenho desejo de servir em nome do Cristo. Se eu tenho desejo de servir em nome do Cristo, eu preciso aprimorar. Então, nós estamos aqui para isso, para aprimorarmos. Então, não vamos fazer uso de nenhuma dessas frases. Vamos ter a mente aberta e consciência de que nunca nós sabemos tudo. E que estamos sempre precisando aprender mais. Definições. Passe e magnetismo são a mesma coisa? Vamos lá. Para o magnetismo, o passe é uma movimentação de mãos.
Para o passe espírita, o magnetismo é uma fonte de técnica de transferência fluídica. Kardec nos diz: o conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Isto significa que nem sempre o passe se recorre do magnetismo como técnica. Então, nem sempre o passe ele é magnético, tá? Então, assim, às vezes a doação de magnetismo não tem muito a ver com o passe e nem necessariamente todo passe é magnético, e a gente vai compreendendo isso ao longo do curso. Existe diferença entre o passe e a imposição de mãos? Em termos espíritas, passe tanto pode ser entendido como conjunto de recursos de transferência fluídicas levadas a efeito com fins fluidoterapêuticos, como uma das maneiras pelo qual se faz tais transferências. No primeiro caso, a imposição de mãos seria um dos recursos. No segundo, uma das maneiras. De forma literal, passe e imposição de mãos não são a mesma coisa. Em termos de uso, contudo, tem-se a imposição de mãos como técnica de passe. Quando um assistido está em tratamento, nós aplicamos somente um tipo de passe nele? A gente só faz imposição de mãos ou a gente só faz passe de limpeza, só dispersão de fluidos, a gente faz só longitudinais ou a gente faz só círculos? Como que a gente faz? Nós temos várias técnicas. E essas técnicas todas de manipular os fluidos, de transferir magnetismo animal, fazem parte dos passes, são técnicas dos passes, tá? Objetivos do passe. Poderíamos sintetizar o objetivo do passe na frase de André Luiz, quando afirma: o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilíbrio ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. O que eu tinha dito antes, o passe, o tratamento ele é composto por várias técnicas de passe, né? Então, assim, quando nós preenchemos, o dirigente preenche um formulário do prontuário do assistido naquela noite que ele foi atendido, então nós relatamos lá. Eu vou dar um exemplo. O Hércules, o médio, na corrente, ele, então, fez a aplicação dos passes, ou então, na corrente online, Hércules desdobrado, foi até o ambiente espiritual, onde existiu um duplo do assistido, e lá ele trabalhou os passes do tratamento do assistido. Algumas vezes ele relata, olha, eu fiz os passes dispersivos, eu fiz longitudinais, ativantes ou calmantes, ou eu fiz passes circulares, pequenos círculos, grandes círculos, eu fiz harmonização da aura, né? Eu fiz limpeza, minha unidades e tais centros de força foi pedido para trabalhar um pouco mais, e aí a limpeza foi feita de tal e tal maneira. Isso tudo é relatado. Tudo isso faz parte do tratamento, né? Todas essas técnicas aí fazem parte do tratamento. Mais adiante é dito o seguinte: se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento do micro-organismo, Juliano, a tela aqui ficou meio estranha, tá? Se usamos o antibiótico por substância destinada à frustração ou a frustrar o desenvolvimento do micro-organismo, piorou. Deixa assim. Voltando.
Se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se atendemos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descurar dessa maneira a asepsia no que tange o espírito? Por isso mesmo, os objetivos do passe ficam bem categorizados como elementos a serem alcançados em dois campos, materiais e espirituais, a se refletirem no assistido, no passista e na casa espírita. Veja, é um conjunto de tudo. Não basta só o passista estar muito bem preparado. Não basta só o assistido estar muito querendo a melhoria dele. Não basta só a casa ser bem organizada. É um conjunto dos três que vai determinar a melhora do assistido ou não. Objetivos do passe em relação ao assistido. Vamos lá. O passe objetivo, reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual do assistido. Chega-se fácil a essa conclusão pela observação de que, quando o assistido procura o passe, ele busca com certeza melhora para seu comportamento orgânico, psíquico e ou espiritual. Então, assim, eu lembro muito bem quando eu fui a primeira vez a uma casa espírita. Eu fui porque eu sou de natureza curiosa. Eu sempre fui muito curiosa, desde muito pequena. Então, eu comecei a ler. O primeiro livro de espírita que caiu na minha mão foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei, gente, é tudo que eu sempre imaginei. Porque eu questionava muito, eu fui criada dentro da Igreja Católica e eu questionava demais os padres, as catequistas, né, a respeito do que eles pregavam lá, do que eles ensinavam. E quando me deram um evangelho, eu falei, gente do céu, isso aqui é tudo que eu sempre achei que era. E depois do evangelho eu fui para o livro dos Espíritos, e depois do livro dos Espíritos eu fui para os livros do Chico. Depois, mais para frente, que eu conheci os livros da Zíbia Gasparetto, né? Que acho que a maioria começa pelos romances. Aí eu porque queria uma casa espírita para frequentar. E aí, conversando com uma amiga minha, ela falou, não, mas aqui em São Sebastião tem. E ela me levou na casa espírita, foi até no Mealheiros da Luz. E lá no Mealheiros eu comecei a frequentar, então assim, eu dizia que eu tinha ido por amor. Não fui pela dor. Eu fui por amor, eu dizia. Ah, não, eu fui para a casa espírita por amor, por curiosidade. Não. Depois de alguns anos, eu entendi que eu fui pela dor, pela necessidade que eu tinha de crescer como espírito eterno, de me conhecer, de usar essa ferramenta, essa filosofia de vida que transforma a vida da gente, que é a doutrina, né? Que transforma a nossa visão do mundo, das pessoas e de quem nós somos, em primeiro lugar, esse é o objetivo. Então, quem procura uma casa espírita, ela sempre está necessitada, mesmo quando ela acredita que não está precisando de nada. Ela sempre está necessitada. E nós, quando nós chegamos à casa e quando nós temos novos assistidos chegando, eles sempre chegam, na grande maioria, conscientes de que estão precisando de ajuda. E por isso eles vêm. Quando os médios sentem-se doando energias e por vezes se fadigam após as sessões de passe, por vezes, deixam claro indícios de que houve transferência fluídica em benefício do assistido.
Nossa, então quer dizer que se eu vim para a câmara de tratamento, sair depois de aplicar passe em várias pessoas, sair bem, eu não doei nada? Doou sim, é que você estava muito bem equilibrado. Então você conseguiu se recompor rapidamente, tá? Ah, eu saí muito fadigada. Olha, alguém devia estar precisando muito e talvez o seu reservatório de fluidos ali chegou assim, né, quase que o que você tinha para doar foi. Então, agora é esperar para refazer um pouco isso aí. Então, não significa que você esteja desequilibrado ou muito equilibrado, tá, gente? Que depende muito dos casos e do nosso estado no dia, enquanto médiuns. A renovação necessária. Não se deve confundir o objetivo do passe com o seu alcance. Erroneamente, é comum se deduzir do fato de alguém não ter sido curado nem determinado tratamento fitoterápico, este deixa de ter sua objetividade definida. Seria como condenar a medicina, tomando como base os casos que não tiveram solução possível, ou se acusar um médico pelo fato do paciente não responder a certos medicamentos. Então, vamos lá. Nossa, eu vou naquela casa espírita, porque o meu amigo, ele fez tratamento lá, ele ficou ótimo. Nossa, ele ficou muito bem. Então, eu vou lá, porque também eu estou muito mal, e aí eu vou ficar muito bem. Só que daí eu venho e eu fico meses tomando tratamento e não estou melhor. Então, a casa espírita não é boa, porque só fez bem para o meu amigo. Então, vai ver que eles gostaram só do meu amigo, não gostaram de mim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nem todos estão prontos, nem todos vão conseguir. E, principalmente, uma coisa que a gente confunde demais, principalmente quem está com a dor. A lição a ser aprendida. Talvez a lição a ser aprendida não fosse ter a resolução do seu problema, seja de qual ordem for que procurou a casa, mas sim despertar. Despertar para as verdades reais de nós enquanto espírito eterno. Muitas pessoas procuram uma casa espírita porque estão com câncer. E aí eles fazem tratamento, mas não se curam e desencarnam. Nossa, a casa espírita não pôde nem ajudar. Uma vez eu ouvi uma frase aqui, eu vou deixar de frequentar essa casa porque, olha, fulana morreu com câncer. Antes, o seu Frank teve câncer. Ah, porque outra também teve câncer e morreu. Está todo mundo nessa casa pegando câncer? Vou deixar de frequentar. Gente, nós não somos um espírito eterno. Nós não estamos em constante aprendizado. A doença, ela vem para nos mostrar uma imperfeição que nós ainda trazemos na alma e que ainda não conseguimos corrigir. E que provavelmente, dependendo da doença, a gente desencarne através dela. Porém, a cura, ela tem que ser aqui dentro de nós. É essa cura que a gente deve buscar. As dores da alma, elas são para nos despertar para as verdades eternas. E essa cura é a que nós devemos ajudar os nossos assistidos a alcançar. O alívio das dores físicas, sejam elas de que ordem for, ela vai ser secundária. Né? Vai entrar aí um monte de fatores para determinar se vai ser alcançada ou não. Mas a cura do mal que a gente carrega dentro de nós, esse nós temos que auxiliar os nossos assistidos. Isso quer dizer que nós vamos ter êxito? Não, porque vai depender muito mais dele do que de nós. Né? Vai depender muito mais dele querer despertar do que de nós. André Luiz enfatiza a necessidade da confiança por parte do assistido, afirmando:
Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Olha como é importante. Nós temos uma assistida, uma jovem mãe, de 42 anos, 43, na época ela tinha, se eu não me engano, 41 anos, mãe de 4 filhos, com um casamento extremamente infeliz, é um marido e um pai completamente ausente, ele fica tempos fora de casa e quando aparece é sempre embriagado. Essa moça, ela descobriu um câncer de mama. E esse câncer de mama dela estava, assim, no último estágio, um estágio avançadíssimo. E ela teve que fazer químio, ela teve que fazer tratamento antes de fazer a cirurgia. E ela procurou a nossa casa, ela mora em Santa Catarina, procurou a nossa casa através de uma trabalhadora da corrente online. E foi atendida, passou por todos os processos normais, né? Pré-atendimento fraterno, exame espiritual, e ficou na corrente recebendo tratamento. Na época, quando ela chegou para nós, ela estava desenganada. Ela ia fazer o tratamento, ela ia fazer a cirurgia, mas para garantir que ela vivesse um pouquinho mais, alguns meses a mais. Detalhe, o filho mais velho tem 14 e o mais novo tem 6. Crianças que não podem contar com o pai. E ela é católica, fervorosa. Ela ora com os filhos todos os dias. Ela reúne os filhos e ora. Então, todas as vezes que ela preencheu o retorno semanal, e todas as vezes que ela passou por retorno do atendimento fraterno, ela deixava claro que ela se sentia em paz. Ela sempre dizia, estou em paz, eu me sinto nas mãos de Jesus. Eu me sinto amparada por Jesus. Mas isso não fez com que ela deixasse de tomar as providências necessárias. Ela passou a guarda dos filhos, no caso do falecimento dela, para a mãe dela. Ela, com uma amiga advogada, conseguiu convencer o marido a assinar para a casa ficar em nome dos filhos com usufruto dela, porque o grande medo dela era que ela desencarnando, ele vendesse a casa e os filhos ficassem sem um lar. Então, ela conseguiu tudo isso. Ela fez a cirurgia, quando ela fez a cirurgia, o câncer dela tinha regredido muito, muito, muito. Mesmo assim, os médicos não disseram para ela, você está curada. Ela está sob cuidados, ela está muito bem, eu fui visitá-la agora em janeiro. Ela está muito bem, mas sabe que os médicos ainda disseram, olha, provavelmente daqui uns 10 anos ele volte em outro lugar. E isso é bem capaz. Mas aí ela já pensou, daqui 10 anos, o meu mais novo já vai estar quase maior de idade. Então, as coisas já vão ter outro panorama. Então, é um espírito lúcido que está alcançando a cura aqui dentro dela. É necessário que o remédio espiritual ataque o mal em sua base. Como o fluido material o destrói em seus efeitos. Numa palavra, é preciso tratar ao mesmo tempo o corpo e a alma. Então, quando os nossos assistidos chegam aqui, eles não precisam só do alívio para a dor que eles estão expressando ali. Eles precisam do tratamento também para a dor da sua alma. Porque a base da sua dor está na alma. Aquilo ali é só o reflexo do que não está bem dentro dele. Ou de qualquer um de nós, né, gente? Porque a gente também precisa, os passistas também precisam de passe. Precisam de tratamento. Objetivos do passe em relação ao passista. Parafraseando Kardec,
É preciso aplicar e usar o passe como quem lida com uma coisa santa, tratando-o, recebendo de maneira religiosa e sagrada, a fim de que seus reais objetivos de cura material e, sobretudo, psicoespiritual, sejam atingidos em sua plenitude. Como médiuns passistas, devemos ser conscientes de que temos uma oportunidade sagrada de praticar a caridade sem mesclas, desde que imbuídos do verdadeiro espírito cristão, sem falar da bênção de podermos estar em companhia de bons espíritos que, com carinho, diligência, amor, compreensão e humildade, se utilizam de nossas ainda limitadas potencialidades energéticas em benefício do próximo e de nós mesmos. Veja o quanto é sagrado. Kardec nos dá essa recomendação, que a gente trate o passe como algo sagrado. Gente, me arrepia os cabelos quando eu vejo numa câmara de passe, de limpeza, quando a gente acaba a preparação da casa espírita, então tem lá o Hércules, vamos supor, vou usar aqui alguns nomes, tá? Só são exemplos. O Hércules está aplicando o passe na Lígia. E aí estou eu e a Kátia do lado, esperando para tomar o passe, e ficamos... duas comadres falantes. Nós estamos fazendo o que nesse momento? Nós estamos quebrando toda a vibração boa do ambiente. Nós estamos interferindo naquela doação, naquela magnetização, naquele tratamento, porque o passe é um tratamento, né? Então, nós estamos interferindo. Vamos ter respeito, vamos fazer silêncio, vamos mentalizar, vamos vibrar naquele momento, porque a espiritualidade está atuando junto com o passista. E a espiritualidade está usando, às vezes pode ser que o passista não esteja tão bem, mas ele vai deixar de aplicar? Não, a espiritualidade vai retirar do ambiente, e me corrija aqui, quem achar que eu estou errada, vai retirar do ambiente os fluidos necessários para que o passe seja bem aplicado naquele assistido, que aquele assistido receba o melhor possível. E se o passista não está em boas condições naquele dia e nem percebeu que não está? Então, a espiritualidade retira do ambiente. Médiuns videntes já puderam ver em ambientes de tratamento, vou dizer assim, uma palavra assim, tá? Porque tem aparelhos que eu nem sei explicar direito como que são, mas eles têm aparelhos, uma aparelhagem lá, que eles captam e armazenam fluidos. E que esses fluidos, eles são manipulados em laboratórios no mundo espiritual para determinados tratamentos. Então, esse tratamento vai ser, esses fluidos aqui vão ser manipulados com outros fluidos tais, com outras substâncias tais, para aplicar naquele tratamento, naquele tipo de tratamento. Então, não é só o que a gente está doando para aquele assistido. A nossa doação ela é aproveitada para atender a muitos. Então, vamos tratar esse momento como um momento sagrado, porque é um momento sagrado. E se nós queremos fazer um bom trabalho, nós temos que ter esse cuidado, sim. Sabe? Ou então, vamos supor, o dirigente está conversando com um espírito que se manifestou e um companheiro do lado começa a chamar a atenção do outro para alguma coisa. Não é o momento. O momento é de ficar com os olhos fechados, concentrado e doando e vibrando. Nós precisamos de médiuns que mantenham o padrão da corrente elevado. Então, tem pessoas que falam assim, eu não vejo nada, eu não escuto nada, mas eu tenho tanta vontade de trabalhar. Magnífico, porque nós precisamos de médios, que a gente chama de médios de sustentação.
Médios que ficam ali mantendo o padrão da corrente elevado, enquanto o dirigente está doutrinando um espírito sofredor que se manifestou, enquanto está socorrendo um espírito que se manifestou. E aí tem um outro médio também que está ali segurando o tranco num choque anímico, porque o companheiro já manifestou um espírito. Então, nós precisamos daquele que fica ali mantendo o padrão elevado. Como que vai manter isso se eu ficar pensando no boleto que eu tenho para pagar em casa? Se eu não consigo me desligar dos meus problemas, da minha vida, do cotidiano lá fora, então eu não venha na tarefa naquele dia. Ou então eu venho sim e falo, olha, eu vim hoje para receber um passe, porque hoje eu não estou bem. Eu não estou conseguindo me desligar, porque a gente precisa se desligar, porque a nossa mente, ela vai, a nossa energia, ela vai onde a nossa mente está focada. Então, eu preciso trazer, é um exercício de educação, gente. A gente se educa toda vez que a gente entra na Câmara para aplicar passes. Todas as vezes a gente está se educando. Manter foco, manter concentração. Sabe? Ai, a mente divagou, traz a mente de volta para o que está acontecendo, porque você está fazendo. Eu estou aqui para quê? Né? Eu estou aqui para isso. Não estou conseguindo manter. Ora, fique em oração. Fique em oração. Não sabe o efeito positivo que dá. Ora, mas se eduque. Espíritas e médios espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração, com o respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Isso é a opinião de André Luiz. Divaldo nos diz o seguinte, nos objetivos do passe em relação ao centro espírita. Ele nos diz, esclarece Divaldo, para o objetivo maior da casa espírita, a implantação da atividade de passes representa a oportunidade de concretizar o ensino evangélico do amai-vos uns aos outros. Quando nós viemos... Deixa eu só beber um golinho d'água, gente. Garganta secou. Quando nós viemos para a casa espírita, nós viemos com o objetivo de doar de nós em prol do próximo. Então, é um exercício de amai-vos uns aos outros. O objetivo do passe em relação ao centro espírita, em todas as reuniões de grupo, em todas as reuniões do grupo, vários são os serviços que se desdobravam sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Um desses serviços era o de passes magnéticos ministrados aos frequentadores da casa. Todas as pessoas vinda ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano. Nós temos escutado alguns trabalhadores espíritas falarem a respeito de que em suas casas, ou já que conhecem algumas casas que estão abolindo os passes, né? Porque nós sabemos da grande importância do autoconhecimento, que se a gente não se autoconhecer e não buscar a autotransformação, o planeta nunca vai passar de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Porém, as técnicas dos passes, elas ainda são muito necessárias ao nosso estágio evolutivo. Nós ainda necessitamos desse apoio, dessa ajuda, desse socorro. Ele é misericordioso para nós.
enquanto espírito eterno em processo de evolução ainda tão pequenino. Vejam que todos os encarnados recebem o auxílio da espiritualidade e só depois de auxiliar os encarnados, eles vão auxiliar as variadas entidades espíritas no ambiente que estão precisando de socorro. Então, quando nós vamos para as câmaras de passe, nós já fomos amparados pela espiritualidade, e ali nós vamos doar um tiquinho de nós para auxiliar a espiritualidade no socorro aos nossos irmãos que batem as nossas portas, seja desse ou do outro lado da vida. Bom, Jacó, ele fala o seguinte em uma dos seus livros lá, agora não recordo bem qual deles, tá? Cabe ao centro espírita não apenas utilizar-se de seus médios para o serviço do passe, mas igualmente renovar os conhecimentos dos mesmos através de estudos, simpósios e treinamentos, buscando formar equipes conscientes e responsáveis, se eximindo da limitação tão perniciosa de se ter apenas um médio dito especial. Olha bem, hein? Ou o que não é menos grave, contar com pessoas portadoras apenas de uma boa vontade ao serviço, mas sem nenhum interesse em estudar, aprender ou reciclar conhecimentos. Gente, se a gente pegar só essa frase aqui, só isso aqui que está escrito, já vale imensamente para nós. Não podemos nos esquivar de nós buscarmos o conhecimento, de buscarmos reciclar esses conhecimentos que nós já possuímos, não nos achar que já sabemos o suficiente e ficar só naquilo ali, ou então assim, nossa, naquele centro tal, tem um médium lá que recebe um espírito tal, e que faz assim milagres. Vamos lá. Não, o centro ele não pode ser a casa do fulano. O centro não pode ser, por causa do médium tal que recebe o espírito tal. Não. Vocês vão notar que aqui na nossa casa, nós não temos essa característica. Todo mundo trabalha, todo mundo tem sua importância. Todo mundo até está enchendo os copinhos de água lá na frente. Gente, é de grande importância encher os copinhos de água lá na frente. Porque o assistido sai daqui, a espiritualidade junto com o médium magnetizou aquela água. Os assistidos saem daqui, vão lá buscar a aguinha, né, fluidificada para levar para sua casa, ou vão beber água fluidificada. É de muita importância. Todo mundo é importante. Todo mundo tem importância. Eu, quando comecei minhas tarefas na Casa Espírita, eu comecei como assistente de vendedora de livro. Não cogitava, nem passava pela minha cabeça um dia fazer palestra, quanto mais está passando para vocês alguma coisa do que eu aprendi ao longo desses anos todos. Então, é assim, a gente não entra na escola indo direto para uma faculdade, para um nível superior. A gente entra lá embaixo, aprendendo a traçar retas, a fazer círculos, né, fazer lacinhos, para poder ir desenvolvendo, para depois aprender a escrever, a ler, escrever e reconhecer as letras. Então, é passo a passo. Vamos acreditar que somos valorosos e que podemos muito mais do que fazemos. O médium precisa aprender o passe. Recordemos Emmanuel quando dando-nos orientações sobre o uso deste recurso divino à disposição dos homens, recomendou: não abusar daqueles que te auxiliam, não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão somente porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. Eu tenho por base o seguinte: quando eu preciso muito, eu peço ajuda e acho que isso tem que ser pedido. O trabalhador tem que pedir ajuda quando não está bem.
Mas não é porque hoje eu tive um dia difícil que eu vou achar que eu tenho que ir para a corrente tomar passe especial. Sabe, um passe X ou assado. Não, eu vou tomar o passe de limpeza, eu vou assistir a palestra e eu vou me harmonizar. E vou estar pronto para ir para a tarefa. Porque o tempo que a corrente vai dispensar me atendendo ali, porque eu não tive um dia muito bem, porque os meus objetivos não foram alcançados no dia, eu vou estar tomando o tempo de estar atendendo um assistido. Então, a gente tem que aprender a filtrar qual é a nossa real necessidade. Eu vou dar uma corrida aqui, porque senão... Já ficou evidenciado que o princípio vital que dá vida energética ao corpo físico é o mesmo fluido vital que dá a vida energética ao perispírito, que é considerado também matéria. Podemos, então, concluir que somente os espíritos encarnados são dotados desse fluido vital. É assim que nos trabalhos de passe, em que se verifica a comunhão entre as duas esferas da vida, os benfeitores espirituais necessitam da participação dos médios junto aos espíritos encarnados e desencarnados para os trabalhos socorristas em razão da diferença de qualidade nos fluidos magnéticos. Então, o nosso fluido magnético, esse só nós, enquanto encarnados, o possuímos. A espiritualidade precisa do nosso apoio, porque nós somos a fonte desse fluido. E esse fluido é utilizado no socorro aos espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Muitos que desencarnam por acidente ou com uma doença muito grave, por infinitas coisas, isso vocês vão descobrir aí ao longo dos anos dentro das câmaras de tratamento, eles precisam desses fluidos, desse magnetismo, né, desse ectoplasma, para poder ajudar na reconstrução perispiritual deles. E nós... Então, somos essa fonte essa energia, além de outras coisas que a gente pode fazer. Mecanismos da cura, a fé. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso ter fé de que o que eu estou fazendo vai alcançar o outro. Eu preciso acreditar nisso. Essa fé é você acreditar naquilo que você está fazendo e buscar se doar de verdade. É preciso também o merecimento. É onde a gente entra a questão do assistido. O assistido, se ele tiver merecimento de alcançar a cura, seja ela física, emocional, espiritual, não importa. Quando a gente fala de cura, é de qualquer mal que esteja atingindo o assistido. O assistido pode ser um trabalhador ou pode ser uma pessoa comum que não é trabalhadora e nem conhecedora da doutrina. Mas eu preciso também fazer por merecer. Eu preciso construir um modo de vida onde eu me torne merecedor desta cura. Tá? A questão do merecimento está diretamente vinculada aos débitos do passado, tanto dessa ou de outras vidas. Então, é aquilo que eu falei, precisamos trabalhar em nós mecanismos de transformação para nós merecermos a cura. Precisamos ter vontade. A vontade, ela não vem só do passista. Não adianta o passista ir para a corrente sem vontade de trabalhar, sem vontade de doar de si. Ele não vai estar atuando, ele não vai estar auxiliando e vai estar dando trabalho ao plano espiritual. O assistido também, ele precisa ter vontade de querer se curar, seja qual for o mal, e aqui eu já falei isso.
ele precisa querer. Existem pessoas que chegam a uma casa espírita e que nós, quando vamos aplicar o passe escorre, os fluidos escorrem pela aura do assistido, eles não penetram nos centros de força, porque o assistido está bloqueando tudo aquilo. Ele veio porque alguém trouxe, ele veio porque alguém insistiu, ele não acredita em nada disso, então ele está refratário a toda aquela doação benéfica que a gente poderia estar fazendo ali, os encarnados e desencarnados, por ele. Então ele recebe aquilo, não. Aquilo a gente percebe que escorre como se tivesse um vidro na frente e esses fluidos escorrem, não penetram em nada. Já outros que a gente, quando vai aplicar, os centros de forças estão tão receptivos que eles estão abertos, captando tudo. Assim, não pinga nada no cantinho, sabe? Penetra tudo, é lindo de ver. Se magnetizas com o propósito de curar e invocas um bom espírito, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Kardec diz isso. Condições físicas para o preparo do médium passista. Eu vou dar uma resumida aqui, tá, gente? Eu não vou ler. O passista, ele precisa ter saúde física, ele precisa ter equilíbrio físico para isso, para ele participar de uma tarefa. Eu estou meio gripada, hoje eu tive uma dorzinha de cabeça, então não posso. Pode. Eu tenho um problemazinho no meu estômago, que eu tenho uma gastrite, eu não vou poder. Pode, você faz seu tratamento, não são isso que vão comprometer. Mas eu tenho uma doença séria. Eu estou lutando contra um câncer, enfim, ou então eu tenho uma diabetes descontrolada, né? Eu tenho uma doença mais grave. Eu posso? Não, não pode. Você não pode doar o que você não tem. Se você não tem saúde, você não pode doar magnetismo animal. Se você não tem saúde, você pode estar também, não necessariamente, mas pode estar com desequilíbrio emocional, né? Porque nem todo mundo consegue passar por uma doença grave e manter um equilíbrio emocional. Então, eu posso? Não pode, porque o seu desequilíbrio emocional vai ser transmitido. A gente não transmite um tanto de nós para o assistido, nós vamos estar transmitindo aquilo ali. Mas logo a seguir a gente fala sobre alimentação. Ainda ontem estávamos conversando sobre isso. Alimentação. Não pode comer carne vermelha 24 horas antes da tarefa. Não pode comer nada que atrapalhe a tua digestão. O teu organismo precisa estar livre para trabalhar as energias, os fluidos e poder doar para o assistido. Eu vou citar, eu sempre cito, eu tenho dificuldades com pimentão. Eu como pimentão, eu fico uma semana lembrando que eu comi pimentão. Então, eu não como pimentão, porque se eu comer pimentão e vir para a tarefa, eu vou dar trabalho para a espiritualidade. Porque o meu aparelho digestivo, todas as minhas energias orgânicas estão concentradas no meu aparelho digestivo para digerir aquilo ali. Então, a questão, sim, Ju, a questão é que higiene e vestuário, né? Preciso estar minimamente limpo, sem cheiro de suor, e também não posso estar com um perfume muito forte, porque já vi acontecer isso, trabalhadora vir para a casa espírita para aplicar passe com um perfume muito forte, né? E nem com uma roupa que chame tanta atenção, porque em vez do assistido se concentrar no que vai receber, ele vai ficar prestando atenção na roupa que o trabalhador está ali. Sexo. Gente que já procuraram a gente dizendo, olha, minha esposa não quer mais ter sexo comigo porque ela quer ser trabalhadora da casa espírita. Gente, não tem nada a ver. O mal está dentro de nós, tá? O mal não é o sexo, o mal é o uso desregrado de qualquer coisa.
É o uso desregrado. Pode ser no álcool, pode ser na bebida, pode ser no sexo. Eu posso viver sozinha e ter um comportamento sexual terrível. Eu posso não ter relação sexual com ninguém, porém, nas horas do sono físico e para as zonas infelizes, a procura de sexo das formas mais variadas e perturbadoras possíveis. Então, é se autoconhecer, se autotransformar e orar, gente. Ora. Seja sincero com Deus nas suas preces, nas suas orações. Cada um de nós sabe a pequenez que a gente carrega na alma. Então, conversa com Deus. Pede ali para te dar forças para vencer as suas más tendências, tá? As condições mentais. Nós precisamos ter, sim, condições mentais equilibradas para poder passar para os nossos assistidos. Foi o que eu falei antes. Como que eu vou transmitir algo bom se eu estou em desequilíbrio mental? Né? Eu estou quebrando o pau dentro de casa, aprontando um monte, chego aqui e vou aplicar passe? Não vou. Condições morais é importantíssima. Né? Do ponto de vista da execução, não passa de instrumento, o médium não passa de instrumento. Então, ele vai transmitir também suas condições morais. A reforma íntima é importante. Precisamos. Gente, a nossa casa espírita é uma das poucas casas que eu conheço que tem tantos grupos de autoconhecimento. E os nossos grupos de estudo são online. Online. Não perca a oportunidade. Ah, Cássia, mas eu já fiz lá em 1900 e não sei quanto. Refaça, porque você já esqueceu tudo e já voltou suas viciações. Eu sei, porque é assim, nós somos assim. A gente esquece muito fácil, muito rápido. Precisamos sim ter o preparo da reforma íntima para poder sermos um bom médium. Vou falar agora um pouquinho e bem rápido do Evangelho no Lar. E aí eu vou parar, porque Juliano, fluido, não deu tempo, fica por conta de vocês, tá, Crista? O Evangelho no Lar. Prece sincera. O Evangelho no Lar, ele nos traz conhecimento. Quando fazemos com as pessoas que frequentam a mesma casa, nos traz equilíbrio diante das adversidades da vida. Não vai nos impedir de ter problemas, porém, diante dos problemas, teremos mais serenidade para encontrar a melhor solução para enfrentar os problemas. Ele nos traz harmonia dentro do lar. É um lar mais harmonioso, onde as pessoas se respeitam mais. O Evangelho no Lar não é reunião mediúnica, tá? Isso tem que ficar claro. Eu vejo que muitos que começam a fazer Evangelho no Lar e são médios, querem transformar do seu Evangelho no Lar uma reunião mediúnica. Não é. Evangelho no Lar é para estudar o Evangelho, é para se colocar diante do que foi lido, diante do que foi estudado. Trabalhador não pode deixar de fazer Evangelho no Lar. Trabalhador precisa do Evangelho no Lar, porque muitas vezes, pelas nossas imperfeições, nós carregamos conosco alguns companheiros, nós nos tornamos alvo fácil para aqueles companheiros espirituais que não querem ver o bem crescer. E eles vão nos atacar na tarefa? Não, eles vão atacar a tarefa através de atacando nós, o nosso cotidiano dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar é que estão as nossas maiores lições de aprendizado nessa encarnação. Tá? É com aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Ali está a nossa maior lição de aprendizado. Então, eles vão se utilizar daqueles que estão junto conosco para nos atingir. O Evangelho no Lar vai nos dar equilíbrio, vai nos dar harmonia e, eu gosto de contar isso, cria uma cúpula protetora em torno do nosso lar. Ah, então nunca mais vai ter nenhuma influência negativa? Depende, se eu não abrir a porta, não vai ter. Né? Então, cabe aí a cada um de nós. Vamos depois falar sobre a corrente mediúnica e mais na frente sobre matéria, energia, espírito e o fluido.
Mas aí agora já estou no meu horário, eu vou deixar que o Juliano e a Crista, o deles, fale sobre isso, tá bom? Não posso atrasar eles. Obrigada a todos.